Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Aqui é o professor Diego. Hoje vamos tratar sobre a ordem Dermaptera. O objetivo dessas aulas sobre ordens de importância agrícola dos insetos é mostrar um pouco para vocês sobre características morfológicas e famílias importantes dentro desses grupos. Bom, primeiro vamos ver então algumas dessas características. As tesourinhas são insetos pequenos, né, cerca de 50 milímetros no máximo. Aparelho bucal sempre do tipo mastigador e antenas filiformes, olhos bem desenvolvidos e ocelos ausentes. Possui um protórax mais bem desenvolvido. As asas anteriores são também do tipo hélitro, igual a gente viu lá na ordem Coleóptera, só que elas são mais curtas do que a asa posterior. As asas posteriores são dobradas, né, da forma membranosa. Pernas ambulatórias, presença de cercos, glândulas secretoras no terceiro segmento abdominal. São características aí desse grupo, né, das tesourinhas. Dá uma olhada aí para você ver, né, a morfologia desse inseto. Os ovos delas são colocados no solo. Desses ovos eclodem ninfas, que aí atingem, né, o estádio adulto por hemimetabolia. São insetos terrestres, predadores e até canibais. Se alimentam então de outros insetos e até, se for o caso, acabam se alimentando da própria espécie. São inofensivos ao homem, mas possuem uma relevância muito grande no controle biológico natural. Essa ordem Dermaptera pode ser dividida em 3 subordens: a subordem Arixenia, Hemimerina e Forficulina. Vamos dar uma olhada aqui nas subordens. Essa Arixenia tem cercos pequenos, que não tem formato de pinça, são ápteros, né, sem asas, e vivípteros, ou seja, ao invés de eles colocarem ovos, eles vão colocar já o inseto, né, imaturo. Depois, a Hemimerina, são insetos que também ápteros, né, acabam sendo ectoparasitas em ratos. Bem diferente para a gente, né? Agora, a subordem mais conhecida é mesmo a Forficulina, justamente pela presença, né, dessa estrutura em formato de pinça, que a gente dá o nome de cerco. Tem distribuição mundial e pertencem, né, às espécies mais comuns à família Forficulidae. Dá uma olhada aí, né? Um exemplar. Essa imagem é bem emblemática, porque você está vendo uma espiga de milho com um dano aí na sua ponta e você está vendo um inseto predador, que eu disse para você que é um inseto benéfico. O que acontece? Esse inseto está aí porque ele está se alimentando de outro inseto que estava aí, provavelmente, né? A lagarta da espiga do milho. Eu vou deixar o link para vocês aqui para que você possa aí consultar, né, o manejo integrado de pragas na cultura do milho, e lá você vai ver essa espécie praga da cultura do milho. Então ela se alimenta dessa lagarta. É possível também que ela se alimentar de outras lagartas, como por exemplo a Spodoptera frugiperda, que ataca o cartucho do milho e até inclusive a espiga. É, portanto, um inseto benéfico, um predador, tá? Vamos dar uma olhada aqui num trabalho interessante. Por que eu trouxe esse trabalho para vocês? É um trabalho do pessoal da Embrapa e eu gostaria de destacar o seguinte: o inseto benéfico, ele tem um papel no controle biológico natural. Um predador, portanto, né, ele vai nos ajudar a controlar os insetos pragas. É função nossa fazer de tudo para que esses insetos se mantenham no ambiente, que os métodos de controle que a gente utilizar impactem o mínimo possível sobre a população desses insetos benéficos. É o exemplo, né, desse trabalho, e é onde eles avaliaram diferentes inseticidas sobre a mortalidade desse inseto benéfico. E aí você pode observar pelos resultados que, de uma forma geral, existe sim um efeito sobre eles, mas esse efeito pode ser menor dependendo do inseticida que você estiver utilizando. Quando a gente tem um trifluomuron, por exemplo,
ou até mesmo espinoside, o efeito na mortalidade ele é mais demorado do que nos demais. Então a seletividade é importante. Esse outro vídeo, eu vou colocar para vocês o link aqui na descrição, né? É um vídeo muito interessante. Os pesquisadores filmaram a tesourinha se alimentando aí de ovos recém-eclodidos de Spodoptera frugiperda. E aí vou dar para você observar, né, a agressividade desse inseto e o quanto que ele pode ajudar a gente no controle biológico natural. Bom, um ponto importante aí, né? A Spodoptera frugiperda, a lagarta do cartucho do milho, vou novamente deixar o link para você aqui mostrando o manejo integrado de pragas da cultura do milho, e lá você vai encontrar ela, né? É uma das principais pragas do Brasil. Existe um consenso de que se a gente tivesse pelo menos 70% das plantas já com esse predador, a tesourinha, a gente conseguiria manter as pragas, essa praga, né, a Spodoptera frugiperda, abaixo do nível de dano econômico. Então, mesmo que existisse ali a presença dela, mas isso não ocasionaria prejuízo para a gente. Então, um fato muito interessante. Só que o que acontece? O predador, a tesourinha, né, essa ordem Dermaptera, ele só chega na lavoura, ele só é atraído para a lavoura após a praga danificar as plantas. Então é interessante, né, que a gente estude mais, observe formas de atrair esse predador sem que exista o dano, obviamente. Então é uma outra, né, demanda que existe para utilizar mais esse inseto dentro do nosso controle biológico, além do controle biológico natural, seria possível, portanto, então, quem sabe utilizar um controle biológico aplicado, né, ou utilizar algum outro método que contribua para o controle biológico natural. Muito bem, na próxima aula vamos falar sobre a ordem Diptera, né, as moscas, e se você tiver alguma dúvida, está aqui meus contatos, entre em contato, fico aqui à disposição. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, deixa o seu like aí nos nossos vídeos. Isso ajuda a gente a melhorar a qualidade dos vídeos e trazer mais conteúdos para vocês. Um forte abraço e vamos em frente!